Dando sequência aos trabalhos da disciplina de Algoritmo e Estrutura de Dados, hoje eu venho apresentar o capítulo 3 do livro Linguagem C, Completa e Descomplicada, do André Bax. O capítulo 3 trata basicamente das operações que podemos fazer com variáveis na linguagem C. Até agora, vimos como criar variáveis e armazenar valores. A partir deste ponto, o próximo passo é aprender como manipular esses valores dentro dos programas. Para isso, a linguagem C utiliza diferentes tipos de operadores. E neste capítulo, vamos conhecer alguns dos mais importantes, como operadores de atribuição, operadores matemáticos, comparação entre valores e também operadores lógicos. Todos esses operadores são fundamentais porque permitem criar expressões e controlar o comportamento dos programas. Vamos começar com uma das operações mais básicas e mais utilizadas em programação, que é a atribuição. A atribuição serve para guardar um valor dentro de uma variável. Na linguagem C, isso é feito utilizando o operador de atribuição, que é o sinal de igual, e normalmente lemos ele como recebe. Ou seja, colocamos o nome da variável à esquerda e o valor ou a expressão à direita. Um detalhe importante é entender como essa operação acontece. Primeiro, o computador calcula tudo que está à direita do operador de igual e depois que esse valor é obtido, ele é armazenado na variável que está à esquerda. Por exemplo, podemos definir um valor para a variável x e depois utilizar esse valor para calcular outra variável. Depois de atribuir valores às variáveis, podemos começar a realizar cálculos com elas. E é aí que entram os operadores aritméticos, que são responsáveis pelas operações matemáticas dentro do programa. Eles funcionam de forma muito parecida com a matemática que usamos no dia a dia. Os principais operadores são adição, subtração, multiplicação, divisão e o operador resto de divisão inteira. Assim como acontece na matemática, também existe uma ordem em que esses operadores são executados. Normalmente, primeiro são realizadas as multiplicações e divisões, e depois as somas e subtrações. Essa ordem é importante para garantir que o resultado da expressão seja calculado corretamente. Mas se quisermos mudar essa ordem de cálculo, podemos usar os parênteses. Os parênteses fazem com que determinada parte da expressão seja resolvida primeiro. Além disso, os operadores de adição e subtração também podem ser usados com apenas um valor, por exemplo, para inverter o sinal de um número. E além de realizar cálculos, muitas vezes também precisamos comparar valores dentro de um programa. Para isso, utilizamos os operadores relacionais. Esses operadores verificam, por exemplo, se um valor é maior, menor ou igual a outro. O resultado dessa comparação não é um número comum, mas sim um valor lógico. Por exemplo, se for verdadeiro, o valor será 1. Se for falso, o valor será 0. Entre os principais operadores relacionais, temos maior que, menor que, maior ou igual que, menor ou igual que, igual e diferente. Aqui existe um detalhe muito importante. Não devemos confundir o operador de atribuição com o operador de comparação. Um único sinal de igual representa a atribuição, enquanto dois sinais de igual representam comparação. Em muitos casos, porém, uma única comparação não é suficiente. Precisamos verificar várias condições ao mesmo tempo, e é nesse momento que entram os chamados operadores lógicos. Eles permitem combinar diferentes expressões relacionais usando operadores como o elógico ou lógico e também o operador de negação. Além desses operadores mais comuns, a linguagem C também possui os chamados operadores bit a bit. Esses operadores trabalham diretamente com os bits de um número. Como sabemos, os computadores representam os números usando apenas zeros e uns. Assim, esses operadores permitem manipular cada um desses bits individualmente. No total, a linguagem C possui 6 operadores bit a bit. Alguns realizam operações lógicas entre os bits e outros fazem deslocamentos desses bits para a esquerda ou para a direita. E é importante destacar que esses operadores funcionam apenas com tipos inteiros. Um exemplo é o operador de complemento bit a bit.
Ele simplesmente inverte todos os bits de um número, ou seja, todos os zeros passam a ser 1 e todos os 1s passam a ser 0. Como consequência, o valor representado pelo número também muda. Também existem operadores que realizam comparações entre os bits de dois números. Entre eles estão o operador e, o operador ou e o operador ou exclusivo. Esses operadores analisam cada posição de bit e produzem um novo resultado bit a bit. Além disso, temos os operadores de deslocamento. Eles movem os bits de um número para a esquerda ou para a direita dentro da memória. Esse tipo de operação pode ser usado, por exemplo, para multiplicar ou dividir um número por 2 de maneira diferente. Seguindo adiante, vamos agora falar sobre os operadores de atribuição simplificada. Em programação, é muito comum repetir expressões em que uma variável recebe o resultado de uma operação que envolve ela mesma. Para tornar esse processo mais simples, a linguagem C permite utilizar operadores simplificados. E apesar de facilitarem bastante a escrita do código, esses operadores exigem atenção. Isso porque a ordem das operações continua sendo importante. Se não prestarmos atenção à precedência dos operadores, o resultado da expressão pode ser diferente do esperado. Outro grupo de operadores bastante utilizado na linguagem C são os operadores de incremento e decremento. Eles servem para aumentar ou diminuir o valor de uma variável em uma única unidade. Esses operadores podem aparecer antes ou depois do nome da variável. Quando aparecem antes, o valor da variável é alterado primeiro, e quando aparecem depois, o valor atual é utilizado primeiro e só depois ocorre a alteração. No caso do pré-incremento, por exemplo, primeiro o valor da variável é aumentado e só depois que ele é utilizado dentro da expressão. Já no pós-incremento, acontece o contrário. Primeiro, o valor da atual variável é utilizado e depois que ocorre o incremento. Outro conceito importante são os modeladores de tipo, também conhecidos como typecast. Eles permitem converter explicitamente o tipo de um valor dentro de uma expressão. E isso é útil quando queremos controlar exatamente qual tipo de dado será utilizado em determinado cálculo. A linguagem C também possui o operador vírgula. Ele pode ser utilizado de diferentes maneiras, por exemplo, como separador de argumentos em uma função ou para separar várias expressões. Quando utilizado dentro de uma expressão, o operador vírgula faz com que várias operações sejam executadas em sequência, sempre da esquerda para a direita. E por fim, como vimos ao longo do capítulo, a linguagem C possui muitos operadores diferentes. Por isso, é necessário definir uma ordem em que essas operações devem ser executadas. E essa ordem é chamada de precedência de operadores. Ela funciona de maneira semelhante às regras da matemática, em que algumas operações têm prioridade sobre as outras. Além disso, também podemos usar parênteses para deixar a ordem das operações mais clara e evitar ambiguidades nos códigos. Agora vamos para a parte das questões. Primeira questão. Faça um programa que leia um número inteiro e retorne seu antecessor e seu sucessor. Então aqui nós temos as bibliotecas, o int main, e aqui declarei a variável int inteiro e chamei ela de x. Aí vai aparecer na tela, digite um número inteiro para o usuário saber o que ele tem que fazer. Logo após temos o scanf, que é para ler o número digitado. Em seguida temos o printf, antecessor, dois pontos, sucessor, dois pontos, e aqui a forma que será calculada. O antecessor é o número menos 1, e o sucessor é o número digitado mais 1. E aqui retorne 0 para finalizar o programa juntamente com o fechamento de chave. Agora vamos testar. Digite um número, digitar o número 9, antecessor 8, sucessor 10. Segunda questão. Faça um programa que leia um número real e imprima a quinta parte desse número. Então aqui nós temos as bibliotecas, a função main, e aqui eu declarei a variável float. Como está pedindo um número real, pode ser usado float ou double. Só que o double ele
tem uma precisão muito maior. E aqui não precisa, né? No caso, utilizamos o float mesmo. Chamamos ela de x, depois coloco o printf para aparecer na tela do usuário o que ele tem que fazer, que é digitar um número. E depois o scanf, com o operador %f, que é para ler a variável do tipo float. E depois, novamente, um outro printf, mostrando a frase que vai aparecer e o número. Aí aqui, como é a quinta parte, é a variável dividido por 5 vezes. Então agora vamos testar. E finalizando com return 0 para finalizar o programa, né? Digite um número, digitar o número 10. A quinta parte do seu número é 2. Terceira questão. Faça um programa que leia 3 valores inteiros e mostre sua soma. Então, nós temos aqui as bibliotecas, função int main. Declarei a variável int, e dessa vez serão 3 variáveis, x, y e z. Aí vai aparecer o digite 3 números na tela do usuário para ele saber o que ele precisa fazer, e o scanf, com 3 operadores %d. E depois, novamente, temos o printf mostrando a soma dos 3 números digitados e a soma deles. Como é a soma dos 3 números inteiros, é x mais y mais z. E, por fim, o return 0 com o fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Agora vamos testar. Digite 3 números, 1, 2 e 3. A soma dos 3 números digitados é 6. Quarta questão. Leia 4 valores do tipo float, calcule e exiba a média aritmética desses valores. Então aqui nós temos as bibliotecas, a função int main, que é a função principal, e aqui temos a variável float, que foi o que a questão pediu. E como são 4 valores, coloquei 4 variáveis, x, y, z e w. Temos aqui o printf, para aparecer na tela do usuário, digite 4 números, e depois o scanf, lendo cada um dos números digitados, e por fim, mais um printf, dizendo a média aritmética deles e aqui é a forma que vai ser calculada. Média aritmética é a soma de todos dividido pela quantidade. Então, como são 4 números, 4 variáveis, teremos as 4 aqui, x, y, x mais y mais z mais w, tudo dividido por 4, que é a quantidade de variáveis que temos. E, novamente, temos o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Agora vamos testar. Digite 4 números, 1, 2, 3, 4, e a média aritmética deles é 2,5. Quinta questão. Faça um programa que calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir de sua idade e do ano atual. Então, nós temos aqui as bibliotecas, função int main. Como é ano de nascimento de uma pessoa a partir da sua idade e ano atual, a idade da pessoa é um tipo inteiro e o ano atual também é um tipo inteiro. Então aqui eu declarei 2 variáveis do tipo inteiro, chamei elas de x e y. Aí temos o printf, aparecendo na tela do usuário, digite sua idade e o ano atual, o scanf para ler os números digitados e outro printf escrito você nasceu no ano de, e o cálculo aqui, que é o ano, que eu chamei de y, menos a idade da pessoa, que eu chamei de x. E por fim o return 0 com as chaves, fechamento de chaves para indicar o encerramento do programa. Digite sua idade e o ano atual, idade 24, ano atual 2026. Você nasceu no ano de 2002. Sexta questão. Leia uma velocidade em km por hora e apresente convertida em metros por segundo. A fórmula de conversão é m é igual a k dividido por 3,6, sendo k a velocidade em km por hora e m em metros por segundo. Então aqui temos as bibliotecas, função int main. Como é velocidade, pode ser velocidade, a velocidade é um número real, então não é um número inteiro. Então eu coloquei aqui a variável float, declarei como x. Aqui temos um printf para mostrar na tela do usuário digite uma velocidade em km por hora. Depois o scanf para fazer a leitura do que ele digitou.
e depois mais um printf mostrando a velocidade em metros por segundo e a fórmula para calcular, que é a velocidade digitada dividido por 3,6, no caso aqui 3,6. Digite uma velocidade em quilômetros por hora, 36. A velocidade em metros por segundo é 10 metros por segundo. Sétima questão. Faça um programa que leia um valor em reais e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares. Então aqui nós temos as bibliotecas, como de costume, função int_main. Como é um valor em reais, no caso, declaramos uma variável que seja em real. Reais aqui de moeda e não de número real. Mas enfim, é número real porque podemos utilizar vírgula. Aí temos o printf, escreva um valor em rs, o scanf, que é para ler esse valor digitado, e mais um printf escrito o valor em dólares, e o cálculo aqui, que é o valor digitado vezes a cotação no dia de hoje, que está 5,25. E, por fim, o return 0 com o fechamento de chaves para encerrar o programa. Escreva o valor em reais, digitar o valor 1. O valor em dólares é 5,25. Oitava questão. Leia um valor que represente uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é F é igual a C vezes, abre parênteses, 9,0 dividido por 5,0, fecha parênteses, mais 32,0. Sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então aqui temos as bibliotecas, função int_main, float x, que como a temperatura pode ser um número com vírgula, aí utilizamos essa variável que é para números reais. O printf, que vai aparecer digite o valor da temperatura em graus Celsius na tela do usuário. O scanf, que é para ler esse número digitado. E mais um printf, que é mostrando o cálculo da conversão e essa temperatura em graus Fahrenheit é. E aqui o cálculo. X, que é como eu declarei, vezes 9 dividido por 5, mais 32. E por fim, o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite o valor da temperatura em graus Celsius, 1 grau. Essa temperatura em graus Fahrenheit é 33,8. Nona questão. Leia um ângulo em graus e apresente-o convertido em radianos. A fórmula de conversão é R igual a G vezes π dividido por 180, sendo G o ângulo em graus e R em radianos, e π 3,141592. Então aqui em cima nós temos as bibliotecas, já defini o π também, como 3,141592, para quando ele aparecer aqui embaixo no programa, já saber qual o valor que deve ser utilizado. Depois temos a função int_main. Declaramos a variável do tipo float, porque como é ângulos, podemos utilizar ângulos com vírgula, e chamamos ela de x. Depois o printf, para aparecer na tela do usuário, digite um ângulo em graus, e o scanf para ler o que ele digitou. Depois mais um printf, mostrando o valor desse ângulo em radianos e aqui o cálculo, que é a variável x vezes π dividido por 180. E por fim, o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite um ângulo em graus, 180 graus. O valor desse ângulo em radianos é 3,141592. Décima questão. A importância de R$ 780 mil será dividida entre 3 ganhadores de um concurso, sendo que o primeiro ganhador receberá 46% do total, o segundo receberá 32% do total e o terceiro receberá o restante, que no caso são 26% do total. Calcule e imprima a quantia recebida por cada um dos ganhadores. Então aqui temos a função int_main, a variável float,
chamamos de x e definimos ela com um valor de 780 mil. Então aqui, como se lê em programação, é x recebe 780 mil. E aqui temos os printfs. O primeiro ganhador receberá, tem o cálculo, que é o x, que equivale a este valor, vezes 0,46, que é 46% do total. O segundo printf, que é o segundo ganhador receberá, e o cálculo aqui, x vezes 0,32, que são 32% do total, e o terceiro ganhador receberá x vezes 0,22%, que é o restante. E aqui o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Nesse programa aqui é só apertar que ele vai aparecer na tela. Então, o primeiro ganhador receberá 358.800, o segundo ganhador receberá 249.600 e o terceiro ganhador receberá R$ 171.600. 11ª questão. Leia o valor do raio de um círculo, calcule e imprima a área do círculo correspondente. A área do círculo é A igual a π vezes raio ao quadrado, sendo π igual a 3,141592. Então aqui nós temos as bibliotecas. Já defini aqui em cima o π como sendo 3,141592, para quando ele ser utilizado aqui embaixo no programa, já termos o valor que será utilizado. Temos aqui a função intMain. Declaramos a variável float, chamando ela de x. Temos aqui o printf, digite o valor do raio para aparecer na tela do usuário o que ele deve fazer. E depois o scanf para ler o que o usuário digitou. E depois mais um printf, dizendo a área do círculo é. Então aqui, como aqui é raio ao quadrado, eu preferi fazer assim. X vezes x, que é a mesma coisa, vezes π. E por fim o return 0 com o fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite o valor do raio, 2. A área do círculo é 12,566368. 12ª questão. Leia a altura e o raio de um cilindro circular e imprima o volume desse cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula. V é igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura, em que π é igual a 3,141592. Então aqui nós temos as bibliotecas. Já defini aqui em cima o valor de π como sendo 3,141592, para quando ele ser utilizado aqui embaixo no programa, já sabermos qual é o valor do π. Temos aqui a função intMain. Depois declaramos a variável float, chamamos de x e y. Temos aqui o printf, digite a altura e o raio do cilindro, e o scanf para ler o que o usuário digitar, tanto para o x quanto para o y. Depois mais um printf, mostrando o volume do cilindro é, e o cálculo, que é o raio ao quadrado, no caso x, vezes a altura, que chamamos de y, vezes π, que declaramos aqui em cima. E por fim, o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite a altura e o raio do cilindro. Vamos digitar a altura 3, o raio 2. O volume do cilindro é 56,548656. 13ª questão. Sejam A e B os catetos de um triângulo cuja hipotenusa h é obtida pela equação h é igual a ao quadrado mais b ao quadrado dentro da raiz, que é elevada a 1/2. Faça um programa que leia os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da fórmula dada. Imprima o resultado. Então aqui nós temos as bibliotecas, de costume, e a biblioteca math, que será usada aqui embaixo quando utilizarmos a função sqrt, que é de raiz quadrada. Aí temos aqui a função intMain, declaramos a variável float,
tanto para o cateto A quanto para o cateto B. Colocamos aqui o printf, digite os valores dos catetos A e B, o scanf para ler os dois valores digitados, e depois mais um printf mostrando a hipotenusa E com o cálculo, que é raiz quadrada de A vezes A, que é o A ao quadrado, mais B vezes B, que é o B ao quadrado. E depois o return zero com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite os valores dos catetos A e B. Cateto A, vou colocar como 3. Cateto B, 4. A hipotenusa é 5. 14ª questão. Faça um programa que converta uma letra maiúscula em letra minúscula. Use a tabela ASCII2 para isso. Então aqui nós temos as bibliotecas, a função intmain. Como é uma letra, é um tipo char, que é tipo caractere. Chamamos aqui de x. Printf, digite uma letra maiúscula, para o usuário saber o que ele tem que fazer, e o scanf para ler a letra maiúscula que o usuário digitou. Mais um printf, mostrando sua letra minúscula é x mais 32. Isso daqui é por conta dessa tabela aqui, ASCII 2. Porque quando a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas são 32 linhas. Então, quando digitar uma letra maiúscula mais 32, aí vai começar as letras minúsculas. E, por fim, o return zero com o fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Agora vamos testar. Digite uma letra maiúscula, letra A. Sua letra minúscula é A minúsculo. 15ª questão. Faça um programa para ler um número inteiro positivo de 3 dígitos. Em seguida, calcule e mostre o número formado pelos dígitos invertidos do número lido. Exemplo: número lido 123. Número gerado 321. Então aqui nós temos as bibliotecas, como de costume, função intmain, a variável int, que é do tipo inteiro, declaramos ela como x. Printf digite um número com 3 dígitos e o scanf para ler esse número digitado. E depois um printf dizendo seu número invertido é. E aqui é a fórmula que é calculado isso. Que vamos pegar o exemplo aqui do 123. Se pegarmos o 123 e utilizarmos essa função aqui, que é o resto da divisão inteira, por 10, vai dar 123 dividido por 10, daria 12,3. E o resto dessa divisão inteira é o vírgula 3, que no caso vira 3. Aí o 3 passaria aqui para frente. Vezes 100, né? Que aí daria 300. Mais o valor, 123, dividido por 10, que daria 12,3. Só que como é variável int, ficaria só 12. E depois pegaria de novo o resto da divisão inteira, só que dessa vez dessa parte que ficou, 12. Então, 12 dividido por 10 dá 1,2. O resto inteiro da divisão é 2. Vezes 10, para ficar na casa das dezenas, que viria aqui para o 20. Então, aqui estaria já 300, aqui 20, e aqui seria o x, que é o 123, dividido por 100. Só que como é variável inteira, não vai pegar vírgula. Então vai ficar 123 dividido por 100, voltaria duas casas, ficaria 1,23. E pegaria só 1. Então aqui teríamos o 3 vezes 100, 300, mais o 2 vezes 10, 20. Então 320 até aqui, mais o 123 dividido por 100, que daria 1, e inverteria o número. 300 mais 20 mais 1, 321. E por fim o return zero com o fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite um número com 3 dígitos, 698. Seu número invertido é 893. 16ª questão. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre a multiplicação e a divisão desse número por 2. Utilize os operadores de deslocamento de bits. Então aqui temos as bibliotecas, como de costume,
função int main, a variável int, que é do tipo inteiro, e chamamos ela de x. Depois o printf, digite um número, e o scanf para ler o número digitado. Aqui um primeiro printf, que é multiplicação por 2, que é a variável, e como aqui pediu para utilizar deslocamento de bits, esse bits menor, ele desloca para a esquerda, e é o equivalente a multiplicar por 2. E depois esse printf, divisão por 2, que utiliza o maior, que é um bit que equivale a dividir por 2, e desloca para a direita. E por fim, o return 0 com fechamento de chaves. Digite um número 6, multiplicação por 2, 12, divisão por 2, 3. 17ª questão. Escreva um programa que leia um número inteiro e mostre o seu complemento bit a bit. Aqui nós temos as bibliotecas, função int main, declaramos a variável int, conforme pediu a questão, e chamamos ela de x. Temos aqui o printf, digite um número, e o scanf para ler o número digitado pelo usuário. Depois, mais um printf, escrito complemento bit a bit, e aqui a forma do cálculo do complemento bit a bit, que é esse símbolo de til aqui. E depois o return 0 com fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite um número 8, complemento bit a bit, menos 9. 18ª questão. Elabore um programa que leia dois números inteiros e exiba o deslocamento à esquerda e à direita do primeiro número pelo segundo. Então aqui nós temos as bibliotecas, função int main, declaramos as variáveis x e y do tipo int, temos aqui o printf, digite dois números, e o scanf para ler os dois números digitados pelo usuário. Depois o printf do deslocamento à esquerda, que é feito por essa função, menor, e o printf do deslocamento à direita, que é feito por essa função maior. E por fim, o return 0 com o fechamento de chaves para indicar o encerramento do programa. Digite dois números, 8, 2, deslocamento à esquerda, 32, deslocamento à direita, 2. 19ª questão. Elabore um programa que leia dois números inteiros e exiba o resultado das operações de ou exclusivo, ou bit a bit e bit a bit entre eles. Então aqui nós temos as duas bibliotecas de costume, função int main, declaramos as variáveis x e y do tipo int inteiro, conforme solicitado pelo exercício. Temos aqui o printf, digite dois números, e o scanf para ler os dois números digitados pelo usuário. Temos aqui três printfs. O primeiro é para o ou exclusivo, que é calculado a partir desse acento circunflexo ou chapéu. Depois o ou bit a bit, que é calculado por esse pipe, tipo uma barra reta aqui. E o outro printf, que é para o bit a bit, que é calculado por e-comercial. E por fim, o return 0 com o fechamento de chaves para indicar a finalização do programa. Digite dois números, 2, 3, ou exclusivo, 1, ou bit a bit, 3, e bit a bit, 2. E com isso, finalizo o vídeo do capítulo 3 do livro do André Bax, Linguagem C completa e descomplicada.